Olá, meus irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo a todos vocês. Estamos começando mais uma meditação no dia de hoje e esta meditação, esse tema é muito bonito, que mexe com o nosso coração, mexe com a nossa estrutura, até mesmo com curas interiores. Hoje o Senhor, Ele traz para nós ressuscitando o poder do perdão. Não o perdão, ressuscitando o perdão, não, mas o poder do perdão. Aquilo que falta às vezes em nós para perdoarmos as pessoas. Até mesmo o poder de perdoar a nós mesmos, coisas que fizemos. O poder, aquilo que precisamos para perdoar. Não ressuscitando o perdão em si, mas ressuscitando o poder de perdoar. Era isso que quando eu meditava, estudava isto, me vinha muito a palavra o poder de perdoar. Eu convido você a abrir comigo no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 12. Hoje, 33º dia, onde estamos meditando Jesus ressuscitado no meio de nós, desses 40 dias, onde o Senhor andando no meio dos discípulos, ensinando, também nos ensinando, nesses 40 dias depois da quaresma, nós meditando, e ele vai trazer para nós, hoje, o autor deste livro, Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 12, que nos diz assim: Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Essas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, que importante o Senhor ressuscitar em nós este poder de perdão. O tema proposto nesse lindo livro que nós estamos meditando, você que chegou agora, 40 dias com Jesus ressuscitado, todos os dias tenho falado, o Senhor ressuscitando algo que nós deixamos morrer em nossos corações, e em muitos ensinamentos, o Senhor ressuscitando em nós muito o que nos deixamos morrer hoje, por causa das coisas do mundo, as coisas que vêm acontecendo. Irmãos, o autor ele traz assim para nós: hoje, Jesus está dando o mandamento do amor. Na prática, o problema do amor não está nele ou na falta dele, mas no perdão, na falta de perdão. Então aqui ele fala, quando não se tem amor, não é falta ou problema do amor, mas sim a falta do perdão. Imagina um casal que se ama, se esbarra toda hora e se machuca. Esse casal se ama? Sim, claro que sim. Mas se não houver perdão todos os dias, mesmo se amando, o casamento vai se desgastar e acabar. Ainda há muitos casais que chegaram a um ponto de um casamento lindo, mas que ao mesmo tempo, amando, acabou. Quem se machuca emocionalmente ou passa por uma grande decepção, sofre justamente porque aconteceu com quem ama e isso não era esperado. Ainda machucada, ferida, sobre porque continua amando, mas não consegue, às vezes, perdoar. Aqui nós vemos, muitas das pessoas, elas sofrem coisas porque esperavam daquelas pessoas que mais amavam. E o problema também é que não consegue perdoar. Jesus, na Santa Ceia, deu ao mundo o mandamento do amor. E o que poderia ser chamado o mandamento do perdão? Ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como ele amou, dizendo na sexta-feira, às 15 horas, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Se não houver perdão diário no casamento, com os filhos, com as pessoas que trabalham conosco, que caminham na igreja, mesmo amando, correm risco de perdê-las. Algumas coisas sobre o perdão. A falta de perdão bloqueia a graça de Deus. No Evangelho de São Mateus, capítulo 5, Jesus diz, quando fores levar a oferta ao altar, no caminho lembrastes que existe alguma coisa contra o teu irmão, deixe a tua oferta, reconcilie com o teu irmão e depois vai e apresenta a oferta. Significa que a oferta não pode ser recebida pelo altar, vindo de um coração sem reconciliação.
tem ódio, mágoa, raiva, rancor, vingança, primeiro resolve o problema, depois traz a oferta. Podemos fazer as mais belas orações das novenas até chorar diante do altar. Mas se o coração ofertante estiver nessas condições citadas, a oferta não chega ao altar. E sim, Deus não recebe, eu não recebendo, não atende. A falta de perdão bloqueia tudo, paralisa. Não que Deus não queira ou não possa fazer, mas porque a mágoa cria uma barreira entre nós e o altar, entre nós e a graça de Deus. Então olha a importância do perdão, irmãos. O próprio Jesus falou, quando nós tivéssemos algo contra os nossos irmãos, que fossem buscar a reconciliação e depois trouxesse a oferta. Não que Deus não queira atender, mas é nós que colocamos. Isaías 59 fala desta barreira. O pecado coloca uma barreira entre nós e Deus. E o perdão, irmãos, falta de perdão também é porque nós guardamos raiva, rancor. Aqui foi trazido para nós esta lista. A falta de perdão gera doenças físicas. Olha que importante isso, irmãos. A falta de perdão gera doenças físicas. Fala-se cada dia mais na medicina sobre muitas doenças de cunho emocional, psicomáticos. As mágoas, a raiva, o ódio geram enfermidades no processo inflamatório. Enfermidades no processo inflamatório, bem como também tumores, paralisias, etc. Quem não perdoa abre um quadro de doenças possíveis que nem sempre são através de exames ou obtém sucesso nos tratamentos médicos. Já atendemos casais, por exemplo, com dificuldades em engravidar. Após um trabalho de cura interior, o perdão recebeu o milagre, pois o perdão adicionou um gatilho desconhecido que impedia. A falta de perdão gera doenças espirituais. É claro que a origem da depressão, por exemplo, é vasta. Não há uma explicação lógica para tudo, pois cada ser humano reage de um jeito diferente diante das coisas da vida. Porém, muitas pessoas desenvolvem depressão, síndrome do pânico, desejo de suicídio após uma grande mágoa, uma grande decepção. A falta de perdão mexe com a mente, com a alma, com as emoções, isto é extremamente negativo. Então, irmãos, aqui o autor ele trouxe algo que nós podemos tirar para nós. Cada irmão, cada pessoa, ela gera em algo diferente da outra. Por exemplo, a falta de perdão pode causar uma doença física em você ou em outra pessoa, e a falta de perdão na outra pessoa pode causar uma doença espiritual. Então cada pessoa reage de uma maneira diferente, mas a falta de perdão é sério, irmãos. Nós estamos vendo aqui, e muitas das doenças nos atendimentos a gente vê. Às vezes a pessoa vai no médico, procura psicólogo, procura tantas coisas, e o que é realmente a causa é a falta de perdão. A falta de perdão rouba a harmonia e a paz. Interessante dizer que no Evangelho Jesus disse, capítulo 6, versículo 22, que os olhos são as lâmpadas da alma. Quem tem dificuldade de perder também não consegue olhar nos olhos. A mágoa deixa a alma escura, apaga a luz do amor, da caridade dentro dela. A pessoa perde o brilho, o olhar, a alegria, o sorriso nos lábios. Pelas falhas da paz e da harmonia, a pessoa passa a viver e a conviver em ambientes pesados e assim que vivem rancorosos. Irmãos, a falta de perdão, como aqui ele fala, quando a gente não solta este perdão, a gente não olha nos olhos das pessoas, tem dificuldades no nosso trabalho com pessoas que não conseguimos perdoar, vira um ambiente, irmãos, de falta de paz, de falta de harmonia. Olha quantas coisas vai gerando a falta do perdão. Se você trabalha com uma pessoa que você está machucada, você não vai olhar nos olhos dela, não vai ter um bom ambiente. Aquele ambiente começa a se tornar tão pesado. Por quê? Por falta do perdão. A falta do perdão é um pecado grave. Os pecados são aqueles cometidos contra os 10 mandamentos. O resumo deles, Jesus fez questão de dizer: amar a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo. Quem não perdoa não ama, e quem não ama está indo contra os mandamentos de Jesus.
é rígido nisso, porque diante da Bíblia e da igreja, nós não temos outro inimigo a não ser o demônio. As pessoas, por mais que nos machuquem, não são nossas inimigas. Perdoar é amar e é o mandamento. É lei, temos que cumprir. Os pecados graves são aqueles que excluem a pessoa da Eucaristia até que se confesse e se resolva. Como posso comungar se não quero nunca mais ver o rosto de uma pessoa? Ainda que a comunhão entre pela boca, o que acontece com muitos não terá no interior da pessoa uma eficácia, visto que um Jesus que perdoa não pode fazer comunhão com um coração cheio de ódio. Comunhão, irmãos, é estar em comum unidade, comunhão com Deus, comunhão com o próximo. Ele precisa encontrar dentro de nós a mesma pureza, brancura da hóstia sagrada para fazer a comunhão. Perdoar é um ato de misericórdia. Por que devo perdoar alguém? Porque quem me machucou também tem uma história de machucadora. Quem te fere faz isso porque foi ferido também. É claro, não estou aqui justificando aqui a razão de ferir, apenas dizendo que a pessoa merece uma chance, como também nos foi dada por Jesus. Jesus explica a parábola do devedor, onde o credor perdoou a dívida de alguém que lhe devia, na condição de ele também perdoasse os seus credores. Ser misericordioso como o Pai do céu também é conosco. Perdoar é incluir regras de ouro. A primeira regra é quando rezamos o Pai Nosso, dizemos assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Estamos declarando e desejando que seja feito conosco da mesma forma que fazemos com as pessoas. Se você diz ao Pai que perdoa, você também, de forma que você perdoa-lhe quem ofendeu. Se você não perdoa, está dizendo que o Pai faça isso e que também não lhe perdoe. Isto é grave. A segunda regra está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Diz: tudo aquilo que quereis que os homens façam, façai vós primeiro. Portanto, a regra para obter o perdão é perdoar primeiro. Se queremos ser amados, ame primeiro. Gentileza gera devolução de gentileza. Paciência gera devolução de paciência. Conhecemos o ditado da nossa geração, onde alguém diz que tem gente que só quer que venha a nós, ao vosso reino nada. Queremos tudo sem aplicar primeiro. E isso é o que temos vistos nos relacionamentos. Eu não vou perdoar porque ele não pediu perdão primeiro. Eu não vou desculpar porque ele não pediu desculpas primeiro. Nós, irmãos, estamos como esse ditado popular: venha a nós e o vosso reino nada, mas aqui o Senhor, ele fala: fazei vós primeiro. Ele machucou, ele feriu, pedi perdão, porque eu também quero perdão. Eu também quero ser perdoado. Pedir perdão, irmãos, aqui vai falar para nós, é uma decisão. O perdão deve ser aplicado a tudo aquilo que machuca o coração. E felizmente hoje quase não se pede mais perdão, porque parece que o ser humano parece ser muito humilhante, já que quer reconhecimento das próprias faltas. O quão é difícil pedir desculpas, pedir perdão, porque é um auto-reconhecimento das nossas falhas. E ninguém gosta de reconhecer que é falho. Ninguém gosta de reconhecer que é fraco. Quando se admite, vez ou outra pede-se desculpa no lugar do perdão. Porém, desculpas e perdão não são a mesma coisa. Coisas corriqueiras do dia a dia, uma desculpa resolve, mas coisas que trazem ferida na alma, aqui é importante, irmãos. A desculpa é coisas mais simples, mas o perdão é aquilo que traz uma ferida na alma. Só o perdão cura, liberta, salva. Não aceite perdão no lugar de desculpas e não dê trocado também. Olha que importante, também não dê trocado. Perdão não é amnésia. O perdão cicatriza a alma, mas não apaga a lembrança. Perdoar é lembrar sem dor. Embora algumas se lembrem do fato da pessoa, você pode ter sido lesado da pior forma possível. Mas quando há perdão, pode ver a pessoa sem sentir compaixão dela ou até nada, mas o coração não dói mais. O perdão cicatriza a ferida. Se você foge do assunto, desconversa, significa que você ainda está mal resolvido.
perdoar é uma decisão. Jesus já nos deu a graça de perdoar lá na cruz. Pessoas rezam pedindo a graça de perdoar. Não serão atendidas, pois a graça já lhe foi dada. Falta-lhes uma decisão. Jesus disse: este é o meu mandamento, que vocês se amem como eu vos amei. Se é um mandamento, então já temos os meios de cumpri-lo. Basta querer e fazer. A decisão é sua, irmão, de ressuscitar este poder do perdão. Perdoar 70 vezes 7. Pedro pergunta a Jesus se deveria perdoar 70 vezes. Jesus disse: até 70 vezes 7. 70 vezes 7 não seria 490. O número 7 na Bíblia significa infinitude, perfeição. Ao dizer assim, Jesus estava dizendo que devem perdoar infinitamente todos os dias, quantas vezes for necessário, até o último instante, sem saber quem errou. Quem perdoa quer ficar livre do preso, resolver o problema e não encontrar um culpado. Onde está escrito isso? No Evangelho de São Lucas, capítulo 15, na parábola do filho pródigo. O Evangelho de São Lucas ensina o discurso da volta do filho para casa, mas o pai, ao ver o filho voltar, não quis saber de nada. O pai não quis saber de nada. Tudo terminou em um abraço, um anel, uma túnica, uma sandália e um novilho. Quem perdoa não impõe condições, não tem obrigação de conviver, até porque há casos que foram tão complexos que não daria mais para conviver. Mas perdoa. Esta pessoa é uma obrigação divina. Quem está sendo perdoado não precisa cumprir nenhum protocolo ou pena para ser digna de perdão. Aqui ele trouxe uma coisa muito importante, irmãos. Não é porque eu perdoei que eu tenho que ter uma convivência, mas eu perdoei. Aquilo, quando eu vejo a pessoa, aquilo não fere mais a minha alma. O importante é isso, irmãos, saber o que é realmente o perdão. É não deixar aquilo, quando eu vejo, quando eu lembro, me machucar. Isto é um perdão. Não preciso ter a mesma convivência, porque aquilo sim foi algo que machucou, mas aquilo não me fere mais. O importante é que as pessoas também consigam perdoar. Por isso Jesus disse: amar ao próximo como a ti mesmo. Pessoas que não conseguem perdoar têm feito escolhas que estão pagando por elas até hoje. Ou vezes que confessam, mas não conseguem se libertar, precisam ser misericordiosas consigo, porque Jesus já te perdoou. Ele já te deu uma nova chance. Aqui ele vai falar, né? Pessoas que também não conseguem se perdoar. Tudo que faz machuca. Machuca a sua própria alma. Mas lembre-se que Jesus já te perdoou. Há pessoas também que precisam perdoar a Deus. Encontrei muitas delas esfriaram na fé porque esperaram muito algo de Deus e não conseguiram. Decepcionaram-se com Deus, ainda incondicionalmente, inconscientemente, uma espécie de mágoa de Deus. No processo de cura interior existe esta oração, principalmente no caso de perda de morte. A pessoa orou, jejuou, acreditou e não deu certo. A partir dali tem um risco dela ficar ressequida, insensível. Entende-se a vontade de Deus, mas emocionalmente não se resolvem. A relação com Deus é uma relação de amor que vai da intimidade, dos desentendimentos. É necessário de vez em quando termos uma conversa a dois e acertar as coisas. Irmãos, aqui o autor ele trouxe para nós que às vezes nós temos a consciência da vontade de Deus, mas inconscientemente temos uma mágoa com Deus porque aconteceu algo contrário à nossa vontade. E aqui ele fala de uma conversa a dois, é uma conversa somente eu e Deus. A própria palavra em Mateus 6,6 vai falar de nós entrarmos, fecharmos a porta do nosso quarto e orarmos a Deus. Isto é uma conversa, como ele trouxe aqui, uma conversa a dois. Você que precisa perdoar o seu irmão, se perdoar, ou até mesmo como está aqui,
que aconteceu algo que você inconscientemente tem raiva, até mesmo uma intriga, vamos dizer assim, com Deus por algum acontecimento, até mesmo porque morreu um ente querido ou algo, o Senhor ele está dando um poder hoje para mim e para você de perdoar, irmão. E esta é uma palavra perdão, é aquilo que nunca mais vai machucar a sua alma, nunca mais você vai ter isso de lembrar e se machucar. Porque, irmãos, nós recebemos esse mandamento de amar ao próximo, nos amar, o Senhor já nos ama, e isso nós já temos que ter cravado em nosso coração. Se você tem algo contra o seu irmão, não adianta, irmãos, nós irmos comungarmos, porque isso, o Senhor, ele fala, ele repele isso, porque ele quer que nós convivemos bem com as pessoas. Imagina, irmãos, isso daqui eu tirei para mim. Eu tenho algo com meu irmão, aí eu faço todas as coisas para ir para o céu. Chega no céu, ele está lá, eu não vou olhar, eu não vou abraçar, eu não vou amá-lo lá. Então, irmãos, já temos que fazer aqui, viver o céu aqui. Tantos os santos falavam que nós temos que viver o céu aqui. Olha que importante essa mensagem, viver o céu aqui. Irmãos, eu tenho que amar. Eu não preciso conviver junto da mesma maneira, mas eu tenho que amar. Se ele precisar de algo eu conseguir fazer, vamos fazer. Mas, primeiramente, não deixe amar existam afetar, nos machucar a nossa alma. O Senhor, ele ressuscitando em nós o poder do perdão. O poder de você perdoar, irmão. Se você quer mesmo este poder de perdão, peça a Deus que ele está ressuscitando em nós hoje. Ele está ressuscitando em mim, em você, este poder do perdão. Feche seus olhos, entre em um momento de oração, você e Deus. Se você tem algo que você mesmo fala, eu não consigo perdoar, Senhor, mas o Senhor está hoje ressuscitando. Se você acredita realmente em Deus, ele está trazendo essa palavra de amor a cada um de nós, porque ele mesmo já nos perdoou. Ele mesmo já nos deu este mandamento. Então, irmãos, cabe a nós hoje perdoarmos. Nós estamos ressuscitando este poder. Que Deus abençoe você. E vamos evangelizar. Tem muitas pessoas que precisam receber o perdão e também se perdoar.